Se você, como eu, nunca conseguiu amar ler a Bíblia, ter desejo por esse momento de leitura, eu vim com essa série para te ajudar, assim como ela me ajudou muito. Esse estudo mais aprofundado de cada capítulo, capítulo a capítulo, tem me ajudado a amar a leitura diária. E por isso eu resolvi compartilhar com vocês a minha leitura diária. A gente vai levar muito tempo nessa leitura. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 do profeta Zacarias. Eu comecei em Zacarias essa série. Se você for me acompanhar, nós estaremos juntos por muitos anos. Vou postar todos os dias pela manhã a minha devocional. Espero ser um grande incentivo para vocês e comenta aí embaixo o que vocês têm achado, se tem ajudado a vocês a conseguir cumprir também um plano diário de leitura, porque esse é o meu desejo. Então vamos lá? Eu vou fazer assim, eu leio, eu estou usando essa Bíblia, todos os dias eu vou mostrar para as pessoas novas, é a Bíblia de Estudo Esquematizada, na versão Almeida, Revista e Atualizada. Ela tem a leitura do capítulo e ela tem sempre uma explicação do capítulo. Essa parte em verde aqui na Bíblia é a explicação do capítulo. Então eu faço essas duas leituras, depois eu faço a minha anotação do que eu entendi do capítulo, porque isso me dá certeza de ter entendido, compreendido. Então eu não tenho pressa nessa leitura, eu vou mastigando capítulo a capítulo de toda a Bíblia. Vamos lá então? Vamos lá, leitura do capítulo 3. Deus mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com finos trajes. E disse eu: Ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu que tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Vocês podem ver que a leitura do profeta Zacarias é um pouco mais complicada, e essa Bíblia Almeida, ela também tem uma linguagem mais culta, né? Então é um pouquinho complicado. Mas aqui tem a explicação do capítulo, nós vamos ler. Em sua quarta visão, Zacarias observou quando o anjo do Senhor chamou o seu povo para remover a veste suja do sumo sacerdote e vesti-lo novamente de finos trajes. O sumo sacerdote Josué representa um sacerdócio limpo e um povo graciosamente coberto e aceito diante de Deus. Cristo é revelado aqui como o Senhor que limpa os nossos pecados e cobre-nos com o seu manto de justiça. Isso a Bíblia descreve aqui como sendo de Josué 1 até o 10. E ele ainda faz mais uma observação sobre Josué 1. Sobre Josué 1, não, sobre Zacarias 1. 3:1. Josué era o sumo sacerdote que ajudou a restabelecer o sacerdócio em Jerusalém após o exílio. Essa informação é importante. Seu nome é proeminente nas profecias de Ageu, juntamente com as de Zorobabel, o representante da linhagem real de Davi.
Veja Ageu 1:1. Zacarias observa uma interação entre duas figuras celestiais, o adversário, Satanás, que está acusando Josué, e o anjo do Senhor, que estava defendendo. O Satanás, cujo nome significa acusador, é identificado em outros lugares, como aquele que acusa nossos irmãos e irmãs, diante do nosso Deus de dia e de noite. Veja também Apocalipse 12:10. Ainda no 3:1. Quem é o anjo do Senhor? Existem mistérios nesse mundo. A Bíblia, ao invés de explicá-los com frequência, acrescenta coisas na lista que não compreendemos. Por exemplo, quem é este anjo? Quem é este anjo do Senhor? Alguns acreditam ser ele somente um porta-voz angelical exclusivo, enquanto outros acham que as evidências indicam ser ele o eterno Filho de Deus, antes de vir para a terra como Jesus. Em Zacarias 3:2, ele é chamado de o Senhor. Eu também tive essa percepção. Ele fala por Deus, embora seja também uma personalidade distinta. Aqui em Zacarias, ele atua como o Filho de Deus ao defender o povo de Deus quando Satanás o acusa e concede a remoção dos pecados. Se esse é o Filho, ele não é o anjo criado. Ele é o Criador divino. Ainda confuso? Então aproxime-se de Deus com humildade, admitindo para ele que existem algumas coisas em sua palavra que você não compreende. Verdade, né? Algumas coisas a gente nunca vai compreender, a gente só pode imaginar. O anjo, aqui está falando do versículo 3:8 agora. O anjo falou a respeito da vinda de um servo chamado também de renovo. O título servo relembra aquele que sofreu e trouxe a redenção. E o título renovo relembra o rei esperado que nasceria na linhagem de Davi, que está lá em Isaías 11:1. Eu vou então agora anotar o que eu entendi do capítulo e eu volto com vocês daqui a pouquinho. Vamos lá, então, a leitura do que eu consegui anotar, do que eu consegui entender. Sou super limitada, gente, mas espero estar ajudando também a vocês. Neste capítulo, sendo a quarta visão do profeta Zacarias, ele vê o sumo sacerdote de Jerusalém, chamado Josué, sendo acusado por Satanás por seus pecados e pelos pecados do povo. Mas Deus diz que sim, as vestes dele estavam sujas, mas ele, Deus, as limparia, daria novas vestes. Deus traz uma condicional para Josué no versículo 7. Se andares nos meus caminhos e obedeceres aos meus preceitos. Então Josué deveria se aproximar de Deus. Mas, acima de tudo, Deus promete a vinda do servo chamado Renovo, que num só dia tirará a iniquidade da terra. Esse servo aponta para a vinda do Messias, Jesus. Para mim, o capítulo ficou bem explicado, é um capítulo bem pequenininho. Se tiverem dúvidas, quiserem comentar, a gente busca, a gente procura explicações melhores, mais aprofundadas. Espero tê-los ajudado no nosso devocional de hoje. Agora vamos orar, colocar nossa vida, nosso dia diante do nosso Senhor. Amém?